Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando no canal do YouTube, a todos vocês que estão aqui conosco presencialmente. Convido novamente a todos a virem presencialmente até aqui, assistirem a nossa roda de conversa, toda quinta-feira, no Lar Espiritual Serra de José, na Rua Evaristo da Veiga, 266, toda quinta-feira, às 19 horas. E estamos fazendo o quê? A série A Vida no Mundo Espiritual, dos livros do Chico Xavier. Já estamos nos Mensageiros, já fizemos Nosso Lar, está tudo no nosso canal, tem duas playlists, uma playlist do Nosso Lar e agora a playlist de Mensageiros. Mas antes de começarmos a nossa conversa de hoje, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a oportunidade bendita de estarmos reunidos na nossa casa, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, esse salão que foi preparado para nós. Sabedores de que a partir do momento que entramos nesse salão, estamos recebendo algum tipo de auxílio, algum tipo de tratamento, aquele até que a gente nem sabe que precisa. Então agradecemos aos nossos irmãos espirituais que prepararam esse salão, agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, governador planetário, e a Deus, nosso Pai, que nos deu a oportunidade dessa encarnação. Que assim seja. Então vamos lá. Chegamos hoje, ao capítulo 35, Culto Doméstico. Temos umas pessoas aqui lendo. Nosso querido irmão maior Jesus Cristo. Vamos ver o que se trata esse nosso capítulo de hoje. O que André Luiz nos conta? Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. As meninas, vocês lembram, que na nossa conversa anterior, eles entraram na casa e viram que tinha uma menina costurando, um menino estudando e mais 3 meninas menores brincando e a senhora sentada a uma cadeira, costurando, fazendo tricô. Então lá, as meninas são entidades amigas de nosso lar, as meninas mais novas, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Então o menino que estava estudando, ele vinha, era um espírito que tinha vindo de uma região inferior. Não eram de nosso lar. Ele não era de nosso lar, as meninas eram. De fato, André Luiz relata, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola, não se usa mais, O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Quantas vezes a gente faz isso aqui? E quando eu estou falando do convite materno, eu estou falando de convites que a própria doutrina espírita nos traz, Quantas vezes a gente aceita o convite, mas por obediência e não por alegria. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, e compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. Ela trouxe cadernos de anotações e recortes de jornais. É interessante a forma como essa família fazia essa reunião. Eu achei até interessante. Eu não lembrava mais, porque eu já li esse livro há muito tempo. Quando eu reli, eu fiquei assim, interessante isso, Vamos continuar. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Nelly era uma das menores. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Uma boa oração, uma prece bem bonitinha que ela fez, que a gente até pode usar, para nós mesmos, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Normalmente a gente pede ao contrário, que seja ser feita a vossa vontade, desde que seja com a que eu quero. Né? Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti que nós recebamos essa luz. Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma. Quando a gente fala no Pai Nosso, né, que a gente pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é o pão da padaria. É o pão da alma, que alimenta a alma. A água da vida eterna, sede, não de beber, né, sede de seja, em nossos corações agora e sempre assim seja. Achei muito bonita essa oração, também não lembrava dela. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum ao que Joaninha atendeu lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. O jornal leigo era um jornal comum, né, do dia. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, que é a Nelly, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. Então a matéria que eles leram no jornal falava-se sobre suicídio. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. Na realidade, o gravara não é que ele tinha filmado, tá? Ele descreveu a cena no jornal de tal forma que quem estava lendo parecia que estava vendo a cena acontecer. A leitora estava trêmula, sensibilizada, no caso Joaninha. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. Pausa. Vocês fazem evangelho no lar, né? Todos aqui fazem evangelho no lar? Não tem problema se não faz, é um bom motivo para a gente começar a fazer. O evangelho no lar, normalmente, quando você faz, e assim, vou abrir um preâmbulo, para quem não faz evangelho no lar, o evangelho no lar você faz, um dia na semana, uma determinada hora, num lugar iluminado, não vai fazer deitado na cama vendo televisão, não, você tem que se desligar de tudo. Você pode colocar copos de água na mesa, né? Se você for sozinha, um copo, se você tiver mais gente em casa, mesmo que essas pessoas não queiram participar do evangelho, não tem problema, você coloca um copo para cada um, porque uma hora alguém vai lá e bebe, né? E aí você pode escolher um livro, normalmente se usa o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí você abre uma página aleatoriamente, a gente sempre fala, isso aqui, caramba, nossa, que interessante, né? Por acaso abriu isso que eu estava pensando, nada é por acaso. Você faz uma pequena leitura e, se puder, tiver gente ao lado, faz uma reflexão sobre o assunto, até trazendo notícias do dia, como a Joaninha fez. Se você estiver sozinha ou sozinho fazendo o evangelho em casa, pode fazer só de pensamento? Não, não pode. Tem que ser leitura em voz alta. Mas por quê? Alguém quer saber por quê? Porque os espíritos, tem espírito que não consegue ler a mente da pessoa. E tem espíritos que acompanham o evangelho, porque muitas vezes espíritos de alta envergadura, elevados, levam espíritos um pouco menos, como é que eles usam o termo? Ignorantes, né? Mas ignorantes no amor, para participar do evangelho. Não se preocupa que eles não vão aparecer, né? Mas eles vão aparecer, eles vão estar lá, vão ouvir o que você fala, né? E eles serão encaminhados de alguma forma. E a grande vantagem do evangelho no lar, além de você fortalecer a si mesmo, é que você cria um ambiente de energias positivas dentro da tua casa, né? Você pode até expandir, quando você for encerrar o evangelho no lar, você, na hora de agradecer, você agradece e pede para que essa energia benfazeja alcance os vizinhos, a rua, a cidade, o planeta. Aí se cada um, numa quadra, tiver um negócio fazendo desses, imagina como vai ser legal, né? Então quem não faz, começa a fazer. Quer dizer, começa a fazer quando der para fazer, né? Mas é bom fazer sim.
Onde eu estava? Ah, sim. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou, né, no caso, a Dona Isabel. A mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. André Luiz comenta: observei então um fenômeno curioso. Uma amiga espiritual, que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fonte da generosa viúva. A viúva sentou à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis se sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Antes de a gente continuar, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. E Jesus falou que se tivéssemos a fé de um grão de mostarda, poderíamos fazer grandes coisas. O que ele fez e muito mais. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem na zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo, quer dizer, da fala, de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Então, o Fábio Aleto pensava, não precisava falar, ele só pensava e transmitia isso mentalmente para Isabel, e a Isabel soltava pela voz. E quem estava lá e já conseguia entender o pensamento, não precisava nem ouvir, já ouvia direto da voz do Fábio. Nosso mentor não poderia ter sido mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. E agora vem o mais importante da lição, da aula de hoje, da conversa de hoje. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que, da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. E aqui é que é importante que eu até grifei. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. E eu achei interessante, por isso eu grifei, que quantas vezes a gente vê algo acontecendo e nós julgamos o ato e não tentamos aprender com o fato. Aqui ela estava tentando explicar para os filhos e para quem estava ouvindo que o suicídio não resolve nada. O suicídio não resolve nada. Mas eu entendo que em algumas circunstâncias a pessoa fica completamente tão desesperançosa
que não vê uma saída do que o suicídio. Porque muitas vezes o suicida quer acabar com aquela dor, né? Ele não quer morrer. Ele quer acabar com a dor. Mas ele não sabe que quando ele aparecer do outro lado, a dor vai continuar com ele. E talvez ele esteja em uma situação bem pior. Então, quando a gente vê um fato, alguma coisa que aconteça, que nos incomode ou que nos traga algum tipo de sentimento, a gente não tem que julgar o fato, o ato no caso. Porque quem julga é Deus. Na realidade, quem julga é a própria consciência da pessoa depois. Mas a gente tem que analisar o fato e trazer alguma coisa para a gente. Alguma coisa de bom para a gente. Porque até de uma notícia ruim, você pode tirar alguma coisa de bom para você. Né? Tudo é aprendizado. Uma doença é um aprendizado. Então, tudo é aprendizado. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. E reflexões eu entendi como erros, tá? Coisas que você faz sem refletir. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas. Ao nos referirmos aos ensinos de agora, há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios e das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa de gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. Eu gostei também, por isso que eu grifei, né? Mentes desequilibradas pela reflexão permanecem aqui, até porque aqui ninguém é santo, né? Nós não estamos aqui a passeio. Se a gente está aqui é porque a gente está precisando aprender alguma coisa que a gente não aprendeu ainda. Né? Se a gente tentar perceber que já se passaram quase 2000 anos que Jesus esteve aqui e possivelmente nós estávamos lá, né, junto dele, e não aprendemos nada ouvindo dele, agora a gente está tendo que aprender ouvindo por terceiros, por quartos, por quintos. Mas a gente vai aprender, uma hora a gente vai entender isso daí. E também gostei, grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. E eu raciocinei, e talvez se vocês tiverem uma ideia que queiram compartilhar, que cada um de nós é uma gota nesse enorme oceano, né? E a gente todos juntos, se a gente focar em pensamentos positivos, como eu já venho falando algumas vezes, pensamento positivo, mudar a nossa sintonia, mudar a nossa forma de pensar, vibrar mais coisas positivas, esse oceano vai ficar muito bonito, né? Aquele oceano azul, lindo, maravilhoso. Por enquanto o oceano está cinzento. Né? De vez em quando aparece uma mancha azul ali, mas por enquanto está cinzento. E aqui diz, né? Naturalmente não deveremos esperar colheitas milagrosas, porque se a gente planta jabuticaba, não vamos colher uva. Não vamos. Se plantou jabuticaba, se prepara, que a jabuticaba vai vir.
E aqui é indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. Então a gente tem que preparar a terra e cuidar do plantio, né? Tem uma frase de Jesus, né, que eu uso às vezes, não, eu uso sempre, né? A cada um conforme as suas obras. É isso, né? É isso. A semente de mostarda, vocês sabem que a semente de mostarda é a menor semente entre todas as sementes do planeta, né? Não sabiam? Semente de mostarda é minúscula, minúscula. Mas quando ela é plantada e cresce, ela dá uma árvore enorme. A árvore da mostarda. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Então, falar em bondade e não agir, né? Não agir com bondade, ser humilde, ou falar em humildade e não ser humilde, falar em caridade e não ser caridoso, quer falar é fácil, né? Ou a palavra, como falam, né? A palavra leva, né? Mas é o exemplo que arrasta. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Também é interessante isso, porque Jesus não pediu para a gente grandes obras. Não pediu. Ele não pediu para a gente fazer grandes templos ou fazer coisas grandes. Quando eu tiver dinheiro, eu vou montar uma casa de auxílio para crianças sem pai. Uma creche, não é creche o termo, me fugiu o nome agora. Não, se você não tem dinheiro ainda para montar um orfanato, obrigado, para montar um orfanato, mas você tem R$20, doa para um orfanato que já exista, R$30, o que der, né? Então ele não pediu grandes coisas, começa pelas pequenininhas, O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Também ele falou isso várias vezes. O reino de Deus está onde? Vamos, gente. Dentro de nós. Isso. O reino de Deus está dentro de vós, né? Vocês têm a centelha divina dentro de cada um de vocês. Onde houver escuridão, que levem a luz. Ele também falou isso. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho magnânimo da realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. Ou seja, essa floresta de males que nós vivemos, fomos nós que plantamos. A gente está na hora de mudar esse plantio. Já estamos começando, graças a Deus. Só que demora, né? Você imagina que na última encarnação de cada um de nós, o que é que a gente pode ter sido? Quais os males a gente pode ter cometido? Que hoje a gente, só de pensar, já até arrepia. Mas na época a gente fazia sem nem pensar duas vezes. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Eu gosto de bater nessa tecla do grão de mostarda, porque a gente às vezes não entendia, né? Às vezes eu não entendo por que Jesus falava, né, falou do grão de mostarda, e podia ter falado de qualquer coisa, mas era por isso. Uma coisa pequena pode se transformar numa coisa grande. Então a gente não precisa fazer grandes obras. Claro, se puder fazer, melhor, mas começa pequenininho, fazendo coisas pequenas. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão.
Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante da palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. E aqui ela faz uma alusão, né, que os grãos é a palavra divina. Foi o que Jesus nos ensinou. Cada um desses conteúdos que Jesus nos trouxe, essa sementinha que ele ia plantando, que é para a gente plantar no nosso coração. Fala, lindo. Tanto que Jesus falava, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, fala para aquela montanha, vá daqui para lá e ela vai. Era isso que ele falava. Poderei fazer isso que eu faço e muito mais. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Esse em breve tempo você vai falar assim, pô, mas eu já estou aqui há 2000 anos, esse breve tempo, mas para o espírito 100 anos é um minuto, não é nada, né? Então é um breve tempo para o espírito. O espírito é imortal. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Tem uma... Alguém já assistiu The Chosen aqui? Não? Tá vendo? The Chosen. Então, assim, é legal ver esses trechos, mas o ideal é assistir a série mesmo, porque ela é muito, muito legal, desde o início. Desde o início. Na série The Chosen, mostram Jesus Cristo igual a nós. Né? Gente como a gente. Escova os dentes, faz xixi, tudo. Jesus era. Oi? Festeiro, era festeiro. Fazia piada. Mas assim, se Jesus veio à Terra, e ele falou uma vez, numa das vezes que ele falou em parábolas, ele falou assim, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer ela ser cumprida. Tanto é que ele nasceu como todo um de nós nasceu, tá? Ele não apareceu do nada, já com 30 anos, né? Que é quando começa a vida pública de Jesus Cristo. Ele nasceu de Maria, como nós nascemos, e cada um de nós nascemos das nossas mães, Ele teve uma infância, ele brincava, ele corria, pulava, aprendeu a ser carpinteiro com o pai, José, né? Como uma pessoa daquela época viveria, né? E depois, quando ele começou a tarefa pública dele, com 30 anos, ele também passou por... Ele ia nas festas de casamento, né? Como tem a passagem da festa de casamento, que ele transforma a água em vinho. Ele não estava lá por acaso. Ele não estava passando na rua e alguém falou, vem cá, dá para tu transformar água em vinho? Não, ele estava na festa. A festa era de uma amiga da Maria, da mãe dele. E aí, eu lembro de duas passagens. Por que eu estou falando da gente começar logo, né? Aquela fala, a ciência de começar. Numa das passagens do The Chosen, e está na Bíblia, Jesus era um meninote, sei lá, 7, 10, 12 anos. E eles foram para Jerusalém, para o templo, que todo ano eles iam, né, peregrinar no templo. E a passagem que Jesus se perde no templo. E José e Maria vão embora, porque assim, eles iam em caravana, voltavam em caravana. E as crianças, né, quem já levou criança para passear, famílias levando criança, a molecada vai um para cada lado, né? Mas está por ali. Então eles viam as crianças correndo para lá, para cá na caravana e achavam que Jesus estava lá. Quando eles, na primeira parada que teve, cadê Jesus? Cadê Jesus? A Maria já deve ter falado, José, ele estava na sua responsabilidade. Imagina, né? A briga. E aí eles voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus no templo, discutindo a lei com os rabis. Isso devia ter 12, 13 anos. E a Maria, como toda mãe, deu uma bronca nele, né? Deu uma puxada de orelha nele.
E ela falou assim, ainda não é a hora. E aí ele olha para ela e fala assim, se não agora quando? Ou seja, quando é que eu vou começar? E aí, na festa das bodas, quando ele transforma a água em vinho, ele ainda não tinha começado a tarefa pública dele. Ele estava reunindo os apóstolos ainda. E deu o problema do vinho, né? O vinho acabou, tinha gente demais e pouco vinho. Até porque a família não tinha muitas posses. E a Maria, condoída, chegou para Jesus e falou, o que você pode fazer? Não que ela soubesse que ele ia, sei lá, mas ela sabia que ele era Jesus, então alguma coisa ele poderia fazer. E aí ele fala assim, mas ainda não chegou a minha hora. E aí ela olha para ele e fala assim, se não agora quando? Se não agora quando? E aí ele olha para ela e fala assim, né, não vou obedecer minha mãe? Imagina. Né? Então, é isso. Uma hora a gente tem que começar. Né? Uma hora a gente tem que começar a fazer esses passos de melhoria de cada um de nós. A gente já está há muito tempo batendo passo. E aqui ela termina, né? O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Confiança traduz-a em fé. Fé e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível às crianças, né? Que eram os espíritos que estavam ao redor e todos estavam emocionados. Que, por sua vez, também pareciam impressionadas, né? Dela ter feito toda essa aula, né? Isso foi uma aula para a gente. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou, procuremos agora conversar um pouco. E aí eles começaram a conversar sobre as coisas do dia, né? E aí chegamos a uma questão de interpretação. Vamos ver se a gente estava aqui mesmo ou se a gente estava em desdobramento. Qual é a principal lição ensinada por Dona Isabel durante o culto doméstico, ao comentar a parábola do grão de mostarda? Que somente grandes ações e sacrifícios extraordinários podem transformar espiritualmente uma pessoa. Que os sofrimentos humanos são castigos divinos inevitáveis e sem possibilidade de aprendizado. Sim. Que pequenas atitudes, pensamentos e gestos de vocês estão ficando bom, hein? E gestos de bondade, quando cultivados com vigilância e fé, podem gerar grande transformação espiritual. É a C. E a última é que o isolamento social e o afastamento das dificuldades do mundo são necessárias para alcançar o reino do céu. É a C, tá? Mas essa daqui, ó, que o isolamento social e o afastamento das dificuldades do mundo são necessários para alcançar o reino dos céus, é uma verdadeira mentira. Por quê? Porque é um contato com o próximo que você aprende. Se eu pegasse todos os livros que a doutrina espírita lançou até hoje, todos não, pegar toda a série do André Luiz e o Pentateuco do Allan Kardec, botar tudo numa mala e vou me trancar numa caverna, e vou passar o resto da vida só contemplando e contemplando e pensando e contemplando e pensando. Sabe no que é que eu me transformaria? No egoísta. Porque é no contato com o próximo que a gente troca informações, que a gente se... Tem um palestrante que usa muito... eu acho que é o Newton que usa esse exemplo, das pedras. Quando você pega as pedras, né, pedras de pedras preciosas, mas no seu formato grosseiro ainda, eles colocam em máquinas com água e elas vão batendo uma na outra, uma na outra, uma na outra, uma na outra. Até que elas vão se burilando e viram o quê? As pedras preciosas de alto brilho que a gente conhece. Então é no contato com o próximo, né? O isolamento social e o afastamento de dificuldades só mostra que você é egoísta. Entendeu? Porque você se isola para que você não corra o risco de ter o contato com alguém. Isso é egoísmo. Né? Então não. O isolamento social e afastamento das dificuldades
não é a saída, porque são as dificuldades do mundo que fazem a gente crescer. A gente vem ao mundo para aprender, e a gente aprende de várias maneiras. Uma delas é com as dificuldades, né, que a gente passa. A ideia central do capítulo, né? A ideia principal do capítulo é que a transformação espiritual começa nas pequenas atitudes do dia a dia, como eu falei, por meio do culto doméstico, que é o Evangelho no Lar, e da parábola do grão de mostarda. O texto ensina que pensamentos, palavras e gestos simples, quando cultivados com amor, vigilância e fé, podem gerar grande crescimento moral e espiritual. Então, você que está aqui, você que está aí, vamos começar a mudar os nossos pensamentos. Vamos começar a melhorar as palavras que a gente solta. Vamos melhorar os nossos gestos, né? Vamos ser mais amigáveis, afáveis. Mas tudo isso com amor, vigilância e fé. O amor, tranquilo, né? A fé, tranquilo. Por que vigilância? Grande, Adriana. Parabéns. Porque é vigiar e orar. Ou orar e vigiar. Né? Porque a gente tem que orar, mas a gente tem que nos vigiar também. E vigiar não significa que se eu errar, vou pegar um chicote e começar. Não é isso. Se eu errar, eu simplesmente falo, poxa vida, errei de novo. Tudo bem. Não tem problema. Na próxima eu não erro. Uma hora você não erra. E está aqui as anotações, a notícia, o texto, a Dona Isabel e as 3. Aqui só tem 2 crianças, não eram 3, né? E o menino e os espíritos, né? Auxiliando ela, a Dona Isabel, na leitura e na análise do texto. Tá bom? Sempre com o olhar de Jesus Cristo. Não percam o próximo capítulo, capítulo 36, Mães e Filhos. Não é a música do Renato Russo, que aquela é Pais e Filhos. Essa é Mães e Filhos. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou em vídeo gravado. Volto a convidar a você vir pessoalmente, ao vivo, aqui no Lar Espiritual Serra de José, toda quinta-feira às 19 horas, para mais um capítulo do livro Os Mensageiros. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.